Vamos a HMB, não me leves a mal, 10 horas, 10 minutos, é sexta-feira. O que quer dizer que não vamos ter por cá o Bossa em Si, mas temos o Francisco Gomes e o Jorge Afonso. Liberdade de expressão é sempre assim com os nossos politicamente incorretos. Rapazes, bom dia. Bom dia, Maria João. Para quem diz que a juventude não se preocupa, aqui estão dois exemplos. Ao contrário. Preocupações é o que não tenho. Nas últimas semanas isto tem sido complicado. Sim, ok, lembrem-me só as vossas idades. Vou fazer 24 daqui a uns dias. 23, vá. Tem o Jorge, 23. Eu vou fazer 21 em dezembro, tem 20. Tem 20, ou seja... Se eu estiver bem com as contas é assim. Francisco com 20 anos, o Jorge com 23. É da sua responsabilidade os próximos minutos, aqui na Terra Nova. É um gosto receber-vos todas as semanas. Também é um gosto para nós estar aqui. E dizer que o que vamos dizer é da nossa inteira responsabilidade, porque podemos ter alguns processos em cima... Mas também, como diria um conhecido humorista português, vão processar a senhora dona sua prima. Bem, vamos começar aqui com um pequeno ponto prévio e vamos falar de Bruno Carvalho. Parece que o Brunistão está finalmente a acabar. Bruno Carvalho foi, juntamente com os seus alegados cúmplices no ataque à academia do Sporting, em maio de 2018 foi oficialmente acusado, ou seja, vai a tribunal e vamos ver como é que isto vai acontecer, que este provavelmente vai ser o processo mais rápido da história da justiça portuguesa. Pois, é verdade. Bom, pelo aquilo que eu sei relativamente ao assunto, para completar o que disse o Francisco, pelo aquilo que sei, Bruno Carvalho, o atual líder da claque Mustafa e um representante de adeptos na altura da direção do Sr. BC, um tal de Bruno Jacinto, vão a julgamento por serem alegadamente os autores morais do atentado a Alcochete. Eu sobre isto tenho a dizer duas coisas. Estranhamente, o antigo líder da claque, Fernando Mendes, não vai a julgamento, porque neste momento encontra-se em prisão domiciliária, porque saiu devido ao seu problema de saúde, que inclusive levou o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira, a pedir que se doasse medula óssea para ele, mas eu tenho a convicção que aqui o Sr. Fernando Mendes não saiu da prisão só por causa da doença. Ele também deve ter dado, desculpem-me a expressão, com a língua nos dentes, deve ter dito algumas coisas que sabia e foi perdoado. E depois também, uma notícia que eu vi... Estás a dizer que o Fernandinho fez quixinhas? Não. Desmascarou o Bruno. Bom, e o que eu tenho a dizer também é que vi hoje uma notícia a dizer que Bruno Carvalho, depois de saber que ia a julgamento, o seu advogado, que também está com problemas com a justiça, disse que, então se é assim, se a senhora juíza quer levar o meu cliente a tribunal, então vamos levar também a tribunal os verdadeiros autores morais do ataque. Então o que eu tenho a dizer é que afinal Bruno Carvalho vai ser culpado de uma de duas coisas. Ou é mesmo ele o autor moral e vai ser preso por isso, ou então ele sabe desde o início quem são os autores e só agora é que disse. Teve a encobrir criminosos até agora. Bem, basicamente Bruno Carvalho a ser Bruno Carvalho é o resumo desta história. Pronto, vamos passar para os nossos temas sérios e vamos falar do Bloco de Esquerda que tentou, por assim dizer, comprar uma guerra com o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. É o curioso, não é? Duas entidades e nenhuma delas é muito aconselhável. Isto porque o Bloco de Esquerda, em relação à viagem do presidente brasileiro, que poderá acontecer em 2020 em Portugal, isto acontece pois o ministro dos Negócios Estrangeiros brasileiro disse à margem de uma declaração salvo erro em Angola que Jair Bolsonaro estaria disposto a visitar Portugal já no início ou no máximo no primeiro semestre de 2020. E então o Bloco de Esquerda decidiu fazer um comunicado à imprensa, referindo-se a uma recente declaração de Jair Bolsonaro sobre o ativista estudantil e militante político Fernando Santa Cruz, que foi assassinado, ou pelo menos apareceu em 1974, na altura em que estava implantada uma ditadura no Brasil. Isto aqui foi usado pelo presidente do Brasil para atacar o presidente das Ordens dos Advogados Brasileiros, pois este senhor que desapareceu é o pai dele. Como podem ver, uma pessoa bastante aconselhável, este Bolsonaro. E, entre muitas outras coisas, o Bloco de Esquerda disse que ele não é bem-vindo a Portugal, pois Portugal, ao aceitar, está a dar o consentimento ao desrespeito pela democracia que Jair Bolsonaro tem vindo a demonstrar e, inclusive, está a atacar aquilo que é a liberdade do povo brasileiro e não está a ser solidário, como é sua obrigação, com o povo brasileiro, incluindo desrespeitando os direitos humanos que o Bloco entende que
Jair Bolsonaro tem vindo a violar. Entretanto, o Ministro dos Negócios Estrangeiros disse que não podia cancelar uma viagem que neste momento ainda não estava marcada. Ou seja, isto tudo... Assunto que não é assunto. Sim, basicamente. Isto tudo para dizer o quê? É assim, amigos do Bloco de Esquerda, esta cena da democracia faz com que nós tenhamos que brincar e dar para os dois gatos. Como é dizer, podemos perder ou ganhar, mas é democracia. Caso queiramos, quer não, Jair Bolsonaro foi democraticamente eleito presidente do Brasil. Eu também não concordo com ele, mas infelizmente é esta a história. Um exemplo rápido. Jorge, eu não sei em que é que tu votaste nas presidenciais em Portugal, mas vamos fazer aqui um pensamento. Sim. Imagina que tu não votaste em Marcelo Rebelo de Sousa. Achas que Marcelo Rebelo de Sousa é representante de Portugal? Como diz o povo, o que é que eu hei de fazer? Ganhou com maioria, o que é que querem que eu faça? Obviamente que é. Pronto, é isto que é democracia. Podemos não concordar, mas efetivamente não há discussão. Ele é o representante de Portugal. Dizer também uma coisa aos senhores do Bloco, que é assim, ou às senhoras do Bloco, que é assim, isto aqui da política, sejam bem-vindos ao arco da governação, mas isto aqui da política convém que às vezes tenhamos que dançar com o diabo. E Portugal tem relações políticas, sociais, económicas e históricas com o Brasil e, por isso mesmo, Jair Bolsonaro sendo representante legítimo líder brasileiro, infelizmente tenho-vos a dizer que sim, Portugal tem que receber Bolsonaro caso ele venha a Portugal do Estado, porque é o presidente do Brasil, quer queiramos, quer não. Temos pena, chama-se democracia, amigos. Ora está. E falavas em Marcelo Rebelo de Sousa, também estamos a falar de um homem que só não ganhou no círculo eleitoral de Beja, de todos, portanto... dizer aqui num podcast que, embora a estratégia dele fosse má, fosse péssima, eu li o programa e achei muito melhor que o programa do seu adversário e disse que inclusive tinha reformas que o Brasil precisava. Não está a fazer nada, que se veja, e nesse aspecto está-me a desiludir. Só uma coisa, Jorge, o Bloco de Esquerda diz que ele não é bem-vindo a Portugal. Amigos do Bloco de Esquerda, a figura de Portugal em nossa casa é uma figura metafórica, não é mesmo? É a nossa casa no sentido de como nós vivemos normalmente, está bem? Ou seja, também acho que ninguém em Portugal... Aí mas o Bloco tem uma ideologia? Alegadamente tem. Bom, o que eu tenho a dizer é que o Bloco de Direito, mais uma vez, o Bloco de Esquerda demonstra que não está aqui a ter muito sentido de Estado. Pode-se discordar, mas é o presidente eleito em eleições livres e democráticas de um país com relações profundas com Portugal, um dos Bolsonaro. E depois, não o querer receber, até demonstra um bocado aquilo que Bolsonaro também tem sido e está agora a receber de volta, que é uma afirmação que é um pouco discriminatória, um bocadinho xenófoba. Porque quem é, ao contrário da ideologia não presta, é a verdadeira democracia do Bloco de Esquerda. É o que isto está a aparecer. Eu aposto que serão, como se diz no futebol, assobiaram a vinda do rei de Espanha. Até isso foram contra. Portanto, o que eu tenho a dizer é que... Em Espanha, o Bloco de Esquerda deu um dos maiores cacetadas na testa que o Presidente da República mandou no seu mandato, mandando uma indireta ao Bloco de Esquerda que doeu a toda a gente. É verdade, sim. Passando ao próximo tema, vamos falar da paralisação ou da greve que os motoristas de matérias perigosas avançaram que irão fazer a 12 de agosto e ontem que estes mesmos tentaram junto dos patrões saber uma possibilidade de negociação e de reunião para tentar evitar a greve. Vamos lá ver. Imaginem o que... Eu até vou até mais longe com o Francisco, até aqui com alguns dados que tive a oportunidade de recolher. É assim, a greve dos camionistas a 12 de agosto, que já tinha acontecido em abril, isto tem a ver até com a própria evolução da sociedade portuguesa. Ou seja, temos um surto anormal de greves em todos os campos, de pré-avisos e de divulgação de serviços mínimos. Só para termos uma ideia, o ano passado, por esta altura, tinha havido 261 pré-avisos de greve. Este ano, sabem quantos é que houve? Até maio, 424. O ano passado, por esta altura... tinha havido 13 divulgações que era preciso serviços mínimos. Nesta altura, 40. Ora bem, temos cada vez mais greves não ligadas a centrais sindicais e logo não cedem ao interesse coletivo de uma classe, como acontece com a CGTP, com a UGT, mas sim a uma ou mais causas cujo a liderança não se conhece às vezes muito bem. O problema é que o nosso diálogo social, e isto penso que até está na Constituição, que o nosso diálogo social está ligado às confederações e não a sindicatos e interesses particulares ou desconhecidos. Devia ser assim, mas não é isso que aparenta estar na lei. E depois, estas greves normalmente causam um impacto maior do que o simples direito à greve, como acontece sempre. Vimos isto na educação, na saúde, agora neste campo também.
e podem paralisar o país, e é isso que é preocupante. E depois fica aquela questão, como ouvi na televisão há uns dias: estão as nossas leis atualizadas para essa questão? Parece que não. Porque uma boa parte é do século passado e é de um tempo em que a economia nacional e internacional era outra. Só para termos uma ideia, de antes tínhamos moeda própria, hoje não temos. E pior ainda, quando um sindicato não cumpre os serviços mínimos, não é penalizado por isso, e as pessoas são. E isso é convidar ao incumprimento, e é isso que é grave. O governo tem de agir, só para termos uma ideia, neste campo, o governo tem de agir rápido para negociar os serviços mínimos, e é isso que é mau. E depois, quero aqui recordar que o seu primeiro-ministro, quando tomou posse, não tendo ganho as eleições, juntando-se a outras forças políticas, entre as quais aquela senhora força política que não quer cá o seu Bolsonaro, disse que com esta geringonça, como dizia Vasco Polido Valente e Paulo Portas, ia haver mais paz social. Não é, só que isso apenas parece, não é? Porquê é que parece? Porque antigamente... Eu tenho razão, ele está a falar do paz social daquela manantepeia do quando mandamos uma chapada nas bandas desenhadas. Pode ser o passe. O passe social. Sim, é verdade. Recentemente até ouvi Ricardo Araújo Pereira a dizer que porque é que houve paz social com a geringonça? Porque sempre, cada vez que o Bloco, o PCP e o PEV se portavam mal, o Dr. António Costa tirava um chicote e o chicote não fazia pá. Sabe o que é que dizia? Passos Coelho! E ele, pois é. Bom, até me perdi o que é que eu ia dizer. Bom. E parece haver paz social, mas não há assim muito, apenas aparenta. Porquê? Porque antigamente, no governo do Dr. Passos Coelho, já que falei nele, havia na rua, a gritar à força toda, PCP, Bloco, PEV e uma parte do Partido Socialista. Hoje em dia há mais austeridade, há mais greves, há tudo para gritar mais, mas só que o Rui Rio está a assobiar e a Associação Cristã está a jogar dominó. Não percebo. Bem, vamos então ao último tema, que é uma sondagem que saiu recentemente a propósito das legislativas que vão ser a 6 de outubro, e sondagem dá vitória clara ao Partido Socialista, PSD com o pior resultado sempre, Bloco de Esquerda na maré dos 15% e o CDS a passar fome com 3%. Até o PAN passou para quarto lugar à frente do PCP, vejam bem. Isto faz-me lembrar 1991, só que daquela vez foi à direita. PSD na maré cheia, com Cavaco Silva, 50%. Um Partido Socialista a passar fome depois de ter feito austeridade em 83 e 85, teve 10 anos sem poder, porque Jorge Sampaio perdeu as eleições e António Guterres era considerado um líder fraco, tal e qual como agora é Rui Rio. PCP era a força de extrema-esquerda que restava e o CDS era conhecido como partido do táxi, porque só lá cabia 4 deputados. Há uma crise na direita e o que aconteceu foi nesse tempo é que Cavaco Silva tinha poder absoluto, alegadamente, Guterres era um líder fraco, Manuel Monteiro era um líder mais forte no CDS, só que não tinha deputados para fazer frente, e quem era o chefe da oposição? O Presidente da República, Mário Soares, que ia para a rua fazer presenças abertas, mostrar a fome, a pobreza, que Cavaco Silva não via enquanto era líder do governo. Desta vez vai acontecer, mas com a direita a passar uma grave crise, o que é mau para a democracia. E finalmente só quero dizer que as sondagens, eu acredito em parte, acho que o Partido Socialista vai ganhar e o PSD vai ter um mau resultado, mas normalmente há sempre um erro na terceira força política. Em 2009 disseram que o Bloco de Esquerda ia ser a terceira força e não foi o CDS. E em 2015 disseram que o PCP ia ser a terceira força política e não foi o Bloco. Agora podem se enganar outra vez. Vejam lá se o CDS não cresce. Bem, em relação a isto, eu tenho duas analogias rápidas, que é, a primeira é que o PSD faz-me lembrar, infelizmente, o Kike Flores o Benfica de Kike Flores, que parecia uma grande equipa, no entanto tinha um treinador que era pior que eu. Era uma grande equipa, exatamente, tinha uma grande equipa e tinha um treinador que parecia o Lopetegui. Sim. E depois, acho que o Kike é melhor, mas recordou-me uma coisa que foi dita em 2009, quando estava mais ou menos assim, 2009, na reeleição de José Sócrates, no programa Gato Federenos Mias aos Sufrágios, Marcelo Rebelo de Sousa designou o PSD como um saco de gatos, pois eles não se entendem, tendo o próprio partido, como é que se hão de entender para governar o país. Pelos vistos, Marcelo Rebelo de Sousa, na altura comentador político, agora Presidente da República, é futurologista porque consegue perceber sempre como é que isto vai acontecer, ou seja, daqui a algum tempo, se a história se cumprir, António Costa admite, não vai acontecer, porque António Costa tem tanta sorte que eu acho que a única maneira do PS perder as eleições era dar o tiro a uma velha. E mesmo assim não sei, ele dava o tiro à velha e ainda salvava a vida. O homem tem uma sorte. Não, ia acontecer, ele dava um tiro na senhora idosa e no dia a seguir ele mandava pôr nos jornais, foi o Sócrates, está bem? O Rio.
E o Rui não se apercebeu. Não, o Rio disse que ia dizer que ia estar a trabalhar no São Caetano na Lapa e portanto não podia. Exatamente. Bem, por esta semana é tudo. Foi um enorme gosto de estarmos aqui e para a semana vai haver mais. É verdade. Jorge, eu até fico sem palavras, mas vocês brincam, dançam, dormem, não fazem nada. Dormir é espetacular, é das melhores atividades cá do mundo. Durmo, sim senhora, dançar não, que não me apetece. E o que é que disseste mais? Aquela atividade típica, o chamado anhar. Sabem? Isso de dormir é complicado. Jorge Afonso, Francisco Gomes, politicamente incorretos em mais uma edição do Liberdade de Expressão. Para vocês, rapazes, deixo-vos uma fresquinha. Diz aqui, Portugal vai ter 19 novos hospitais privados. Sabiam desta? Olha, estou de acordo. Há 2 horas atrás. Muito bem. Vai ser uma festa. Uma festa. Olha, esta é para os vossos ouvidos. Meu querido, mês de agosto, por ti levo o ano inteiro a sonhar. Trago sorrisos no rosto, meu querido, mês de agosto. Fosteis vós que falasteis há pouco do mês de agosto e de como não era bom e tal, porque era agosto, aí a turistada e tudo. Eu gosto de agosto, eu não gostei do final de agosto. Eu adoro é agosto porque dia 15 hoje faz anos. Não, e agosto e agosto antes tinha um problema que era quando mais ou menos era logo no início de agosto começava a haver a publicidade do regresso às aulas, dava uma aflição. Sou contra isso. Agora saltamos já para o Já Natal. assinei um baixo assinado para isso acabar. Estão de férias. Agora saltamos já para o Calem-se. Natal.